E aí pessoal, tudo bem? Aqui fala Alan Costa com uma resenha comentada do livro desse mês, dessa quinzena, né? E o livro sobre o qual eu vou compartilhar os princípios básicos e as ideias elementares com vocês é esse aqui que está na minha mão. Ele se chama Extreme Teams: Why Pixar, Netflix, Airbnb and Other Cutting Edge Companies Succeed Where Most Fail. Ou traduzindo, por que é que a Pixar, Netflix, Airbnb e outras empresas extraordinárias têm sucesso onde a maioria falha. O autor é um cara chamado Robert Bruce Shaw e eu achei esse livro interessante para trazer nessa semana para o AAA, porque ele está de alguma maneira conectado com conceitos que eu trouxe em artigos e vídeos anteriores, principalmente com um vídeo especificamente que falava que o principal fator de disrupção, quando a gente olha para as empresas modernas, para as empresas contemporâneas, é o fator humano. Cada vez mais são as pessoas que fazem a diferença no uso e na aplicação da tecnologia. E é por isso que eu entendi que esse livro seria bem oportuno para o momento que a gente está vivendo, o momento de planejar as ações do ano que vem, e tem algumas lições bastante interessantes. Basicamente, o livro trata de inovação a partir de times extraordinários, né? O autor pega um conjunto de empresas, algumas delas eu já falei na abertura, eu vou dar mais detalhes de algumas à medida em que o vídeo vai avançando, e ele avalia as razões principais pelas quais essas empresas conseguiram ter tanto sucesso, onde várias outras empresas falharam. E isso traz um conjunto de normas, regras ou de orientações que nos sinalizam de maneira muito clara o que é que fez a diferença na trajetória dessas empresas, principalmente quando falamos de pessoas. Entre outras empresas, a primeira delas é a Whole Foods, uma rede de mercados pautados na boa alimentação, na alimentação saudável, em produtos orgânicos, e o autor usa a Whole Foods, por exemplo, para mostrar a importância de uma empresa construída em torno de times de transparência e de propósito. Propósito é algo que permeia de maneira muito forte todos os conceitos que o autor apresenta no livro. E ele usa a Whole Foods para contar, por exemplo, o fato de que ela é uma das empresas onde o poder de decisão e o poder de ação está mais concentrado nos times. Por exemplo, na Whole Foods, ao contrário da maioria dos outros varejistas, o poder de escolha a respeito do mix de produtos de cada loja está na mão dos times daquelas lojas. São as equipes que conhecem o consumidor, que conhecem a realidade da loja, que definem aquilo que vai ser ou não comprado, aquilo que vai ser ou não ofertado ao consumidor. Também são os times que determinam, por exemplo, quem contrata ou quem é mandado embora das equipes. As equipes têm um senso de comprometimento conjunto, coletivo, que é muito forte. E ao contrário, também na maioria das empresas, quem determina, por exemplo, quem fica ou quem vai, quem está contribuindo ou não, são os próprios times com autonomia total e com muita transparência também. Por exemplo, todos os resultados de cada loja são publicados abertamente na intranet da empresa, contrariando também algumas práticas que a gente vê comumente em outras empresas, onde determinados tipos de informação são sensíveis, não podem estar disponíveis para todo mundo. Na Whole Foods isso não acontece. E além disso, a Whole Foods também é um exemplo daquilo que o autor chama de possibilidade de experimentação. As equipes, os membros das equipes são remunerados pelas tentativas que fazem de criar coisas novas e de propor coisas novas para melhorar o resultado da empresa. E uma frase que me chamou a atenção enquanto eu lia todo o material é que é preciso ter muito equilíbrio quando falamos de times, porque eles em hipótese alguma querem usar times onde eles não são necessários. E a gente sabe que no Brasil a maioria das empresas tem muito mais reuniões do que precisava, né? Reunião para marcar a próxima reunião, então eles, embora sejam uma empresa orientada a times, eles têm muito cuidado com isso também para não passar do ponto e não começar a exagerar pelo outro lado. Um outro exemplo de empresa trazido pelo autor é o exemplo da Pixar, o estúdio que hoje é propriedade da Disney, que produz e produziu nas últimas décadas alguns dos filmes mais extraordinários, mais memoráveis usando a animação, e que hoje atrai pessoas a partir da sua própria reputação. O simples fato de ser uma vaga na Pixar faz com que as pessoas queiram trabalhar lá. E na Pixar, curiosamente,
Não existe nenhum tipo de problema com pessoas desmotivadas. Ao contrário, o problema que eles têm é com pessoas super motivadas, que tamanho é o seu compromisso com o resultado, com o projeto, com os prazos e objetivos que estão sendo perseguidos, que elas acabam esquecendo das vidas pessoais. Então ele usa a Pixar para ilustrar um dos pontos que ele vai trazer como aqueles que caracterizam empresas que constroem times extraordinários, como sendo uma empresa que ao mesmo tempo é mais dura do que a média e mais leve do que a média. Ela é mais dura naquilo que se relaciona aos resultados e ela é mais leve naquilo que se relaciona com a preocupação com as pessoas. Eles acreditam muito que grandes resultados são obtidos quando pessoas trabalham juntas e perseguem resultados, objetivos, metas que no final são muito maiores do que a soma das capacidades individuais das pessoas. Eles acreditam que só podem fazer isso com pessoas que têm uma preocupação integral, não apenas com a meta do trabalho, mas com a integridade do ser humano. Uma outra empresa usada como exemplo é a Zappos, uma empresa onde preocupa-se muito mais com a contratação das pessoas certas do que as melhores pessoas. Para vocês terem uma ideia, a Zappos, que é um comércio eletrônico de sapato que começou pequeno e foi comprado pela Amazon posteriormente, hoje tem a cada vaga aberta mais ou menos 100 candidatos querendo preencher aquela vaga, porque ela é uma empresa que desfruta de uma boa reputação também. Entretanto, embora hajam 100 candidatos para cada vaga, as contratações nunca levam menos do que vários meses, quando não anos. Isso se deve ao fato de que muito mais do que estarem preocupados com as melhores competências, eles estão preocupados com as pessoas certas nos lugares certos, o que o autor chama em inglês de fit, se a pessoa se encaixa na cultura de maneira adequada. E a última empresa que eu vou mencionar, porque o autor usa outras no livro, mas eu demoraria muito tempo para conseguir citar todas elas, é a Netflix. A Netflix é uma empresa que aposta basicamente naquilo que eles chamam de talento extraordinário. As pessoas têm grande autonomia e elevados padrões de responsabilidade com os quais elas têm que dar conta em função dessa grande autonomia que elas têm. Já dizia o tio Ben do Homem-Aranha que com grande poder vem grande responsabilidade, e isso parece estar na essência do que o Netflix acredita em termos de construção de times. Reza a história contada pelo autor no livro que num dado momento da vida do Netflix, antes dele ter o sucesso estrondoso que tem hoje, eles passaram por momentos de dificuldade e tiveram que mandar muita gente embora. Quando eles mandaram esse número, esse contingente grande de pessoas embora, acabaram sobrando apenas as pessoas que eles consideravam ser aquelas de talento extraordinário. E por incrível que pareça, no momento seguinte ao momento em que aquelas pessoas que não eram os talentos extraordinários acabaram deixando a companhia, as tarefas que precisavam ser feitas passaram a ser feitas por um número muito menor de pessoas de maneira mais efetiva, mais eficiente, com maior produtividade. A lição que eles aprenderam é que quando as pessoas que são mais ou menos saem do caminho, as pessoas extraordinárias, de talento extraordinário, têm condição de fazer aquilo que precisa ser feito. Então eles brincam que hoje na Netflix, qualquer pessoa que entra lá sabe que tem uma lenda, né, de um atirador, de um sniper, que fica lá com um rifle de alta precisão no prédio vizinho e ele fica o tempo todo procurando aquelas pessoas que não são pessoas consideradas como de talento extraordinário para a Netflix, porque eles falam isso no momento em que a pessoa começa a trabalhar. Se você não é uma pessoa que tem talento extraordinário, é melhor nem começar, porque nós vamos encontrar você. O Netflix é uma empresa que só admite pessoas de talento extraordinário. E isso não quer dizer que eles não cuidem das pessoas. As pessoas são sim fonte de preocupação permanente, elas jamais entram no Netflix se sentindo enganadas, achando que vão encontrar um ambiente que é muito tranquilo, porque de fato não é, é um ambiente de pressão, mas as pessoas querem fazer parte desse ambiente justamente porque elas sabem que vão ter ali a oportunidade de trabalhar com pessoas que são todas extraordinárias. E evidentemente aquelas pessoas que não se encaixam dentro desse padrão de desempenho e de cultura e acabam deixando a empresa são sempre tratadas com muita dignidade, porque eles têm consciência de que a cultura implantada na Netflix não é uma cultura para todo mundo. A análise e o estudo desse conjunto de empresas que gera resultados extraordinários a partir de pessoas por parte do autor, segundo ele, revelou diferenças claras entre empresas
chamadas convencionais e essas empresas que conseguem gerar esse tipo de resultado. Segundo o autor, existem 5 grandes diferenças que são percebidas e que vão dar origem ao que eu vou falar na sequência, que é o conjunto de características que define empresas que criam times extraordinários. Mas segundo ele, times convencionais são times que encaram o trabalho apenas como algo a ser feito, é parte da profissão, é parte do cotidiano. Já empresas que criam times extraordinários são empresas em que o trabalho é mais do que algo a ser feito, ele é uma espécie de chamado, quase que uma obsessão. Empresas com times convencionais valorizam a experiência e a capacidade individual, o que não acontece em empresas com times extraordinários. Elas valorizam muito mais do que a experiência e a capacidade individual, a aderência cultural das pessoas àquilo que a empresa espera em termos de cultura empresarial implantada. Ou seja, são muito mais do que as pessoas, as melhores pessoas, trata-se das pessoas certas para os lugares certos. Empresas convencionais possuem vários objetivos a serem perseguidos de cada vez. Empresas com times extraordinários têm clareza com poucos objetivos que são aqueles que são fundamentais para o sucesso da organização. Empresas com times convencionais buscam criar uma cultura que seja eficiente e previsível para manter a empresa funcionando. Empresas com times extraordinários procuram criar uma cultura que ao mesmo tempo é muito dura pelo lado dos resultados, mas que privilegia relacionamentos e que é muito leve ou busca ser leve no trato com as pessoas. E por último, empresas com times convencionais valorizam muito a harmonia. Elas evitam confronto, evitam colocar as pessoas em posição de desconforto, o que é o extremo oposto de empresas com times extraordinários. Essas empresas valorizam o conflito, elas entendem que o conflito é parte necessária do processo de crescimento de qualquer empresa e entendem que as pessoas precisam se sentir confortáveis mesmo em zonas de desconforto. E aí nós chegamos às 5 características que são compartilhadas por empresas que têm sucesso na tarefa de criar times extraordinários que geram inovação disruptiva e criam resultados que não são possíveis de se obter sem times que tenham essa característica de serem extraordinários. A primeira dessas características é que essas empresas cultivam o que o autor chama de uma obsessão compartilhada. Não ao ponto de chegar a um culto ou uma seita ou coisa do tipo, mas jamais encarando aquilo que essas pessoas fazem apenas como um trabalho dentro de um determinado negócio. Essas empresas são capazes de criar uma massa crítica de pessoas e time obsessivos. O trabalho é uma espécie de chamado, as pessoas se sentem fazendo parte de algo maior. Entretanto, essa natureza obsessiva é ao mesmo tempo uma maldição, mas eles entendem que isso é necessário para atingir o nível extraordinário que eles buscam de desempenho, de competência, de capacidade de criar resultado. O que é preciso fazer é apenas gerenciar essa obsessão que as pessoas têm com o trabalho de forma adequada, como no exemplo da Pixar. Pessoas tão obcecadas pelo trabalho que acabam esquecendo de filho, que acabam esquecendo de família, que acabam esquecendo de todo o resto daquilo que elas têm para fazer. Então é preciso equilibrar isso, mas a primeira característica é que essas empresas, sem dúvida, são capazes de cultivar uma espécie de obsessão compartilhada. A segunda característica é que essas empresas valorizam a adequação ao perfil da empresa, à cultura da empresa, muito mais do que a experiência propriamente dita. A maioria das pessoas, a maioria das empresas, das equipes, dos times, contrata com base no currículo. Pega-se o currículo, avalia-se o currículo, identifica-se as competências que a pessoa tem, identifica-se as demandas daquela vaga para a qual a pessoa está sendo contratada e basicamente se escolhe a pessoa que tem a melhor adequação de competências às demandas previstas para aquela posição. Empresas que criam times extraordinários, não. Elas estão muito mais do que preocupadas com as competências das pessoas, elas estão preocupadas com os valores e princípios, de maneira que esses valores e princípios sejam compatíveis com o propósito da empresa e com a cultura instalada, que é o que assegura, no final das contas, os resultados que são geralmente muito acima da média. O que é a preocupação nesse caso é assegurar processos robustos que assegurem que esses aspectos tão particulares possam ser identificados. Isso não é uma tarefa fácil, mas empresas que criam times extraordinários são capazes de fazer isso. A terceira das 5 características é mais foco naquilo que realmente interessa. O autor diz que empresas convencionais acabam
acabam se perdendo no meio de tantas prioridades. Todo mundo que tem muita prioridade acaba não priorizando de maneira adequada absolutamente nada. E todas as empresas que fizeram parte do estudo do autor, que foram bem-sucedidas em criar times extraordinários, são empresas que têm muito poucas prioridades e que são absolutamente conhecidas e de domínio de todas as pessoas. As pessoas têm clareza quanto a essas prioridades, as pessoas sabem o que se espera delas em termos de performance, elas sabem pelo que elas são responsáveis e conseguem dessa forma ter muito mais efetividade no atingimento daqueles objetivos que efetivamente fazem a diferença. Mas, ao mesmo tempo, essas empresas também têm consciência que o excesso de foco pode ser um limitador, que iniba a possibilidade da empresa enxergar oportunidades de inovação à sua volta. Por isso, ao mesmo tempo em que essas empresas incentivam um foco absoluto naquilo que faz diferença, elas encorajam grande quantidade de experimentação para buscar novas soluções para o cliente, até mesmo em segmentos que não são o segmento de origem da empresa. É o que faz a Amazon, por exemplo, à medida em que sai um pouco do setor de varejo, de comércio eletrônico, e começa a explorar oportunidades na área de computação em nuvem e de infraestrutura, por exemplo. A quarta característica é que toda grande cultura envolve grande contradição. E não é por acaso que empresas capazes de criar times extraordinários criam uma cultura que, de um lado, tem mais pressão do que o convencional, como no caso da Netflix, mas que acabam tendo menos pressão no trato com as pessoas. São empresas que criam uma cultura baseada em autonomia, baseada em transparência, baseada nas pessoas saberem qual é a responsabilidade que elas têm e serem duramente cobradas por essa responsabilidade, mas que ao mesmo tempo também privilegiam um senso de diversão. As pessoas têm que, afinal de contas, se sentirem bem confortáveis, ter prazer no trabalho. Para isso, elas precisam se divertir. Elas criam um senso de comunidade que aumenta o pertencimento das pessoas, fazendo com que elas passem a suportar umas às outras, a funcionar verdadeiramente como um time, e os membros sabem com clareza aquilo que se espera deles, aquilo que é valorizado e aquilo que é tratado como um tabu. Muita clareza e transparência em todos os passos. E a última característica dessas empresas que criam times extraordinários é que elas estão absolutamente confortáveis no desconforto. A frase padrão para esse tipo de empresa é: me conte algo que eu não quero ouvir. Elas evitam a todo custo aquilo que o autor chama de bondade terminal, que é um certo nível de complacência que envolve empresas que são muito focadas em relações. É claro que as relações são importantes, mas quando elas predominam de maneira absoluta na cultura de uma empresa, tende-se a ter um movimento de acobertamento, de passar a mão na cabeça das pessoas, que definitivamente não contribui para gerar resultados extraordinários. Eles acreditam que tensão e conflito são coisas necessárias para atingir os resultados que uma empresa que quer inovar de maneira exponencial busca. E o grande desafio é criar um ambiente onde as pessoas estão confortáveis no desconforto. Isso não é algo exatamente simples. Isso aumenta a probabilidade de que conflitos acabem surgindo e eles precisam ser tratados. É importante que eles surjam, mas eles precisam ser tratados de uma maneira eficiente e efetiva. Do contrário, isso pode gerar o efeito contrário dentro dessas organizações. E para encerrar esse nosso vídeo sobre o Extreme Teams, evidentemente é importante a gente saber como é que coloca em prática isso que o autor traz no livro para transformar as nossas empresas em empresas capazes de criar times extremos, ou o que eu estou chamando ao longo do vídeo de times extraordinários. A dica aqui é buscar respostas para 6 perguntas muito objetivas que ajudam você a identificar aquilo que é preciso colocar em prática para criar times extraordinários. A primeira dessas perguntas é: qual é o propósito maior que irá guiar e motivar as pessoas nos seus times? Crie um propósito. Isso é muito importante porque as pessoas se unirão para formar equipes e times que são extraordinários, que são extremos, sempre tendo o propósito como uma espécie de amálgama. A segunda pergunta é: quais são os valores e traços culturais que membros dos times precisam para atingir o seu propósito? Isso é muito importante porque times extraordinários funcionam dentro de uma determinada cultura que é criada por você e pela sua empresa. Portanto, é preciso saber quais são os valores e traços culturais que serão importantes para a criação dessa cultura. A terceira pergunta
trata das métricas e das metas que serão utilizadas. Ou quais são as poucas prioridades e métricas que você vai utilizar para medir o seu sucesso. A gente viu no livro que não é possível criar times extraordinários que têm prioridades demais. Portanto, é muito importante que você defina quais são as métricas e as prioridades que farão a diferença para você. A quarta pergunta trata das práticas que precisam ser reforçadas. Ou seja, se pergunte, que práticas são essas que precisam ser reforçadas para assegurar o sucesso das prioridades e dos times na persecução dessas prioridades. Isso é muito importante, clareza, sempre muita transparência na comunicação disso e essas práticas precisam reforçar essas coisas. A quinta pergunta reforça, mais uma vez, o aspecto da cultura. Qual é a cultura que você deseja ver presente no time e na experiência de trabalhar com esse time? Trabalhar em times extraordinários é uma experiência que evidentemente depende da cultura. Qual é a experiência que você quer proporcionar às pessoas que trabalham nesses times? É só ver o exemplo da Pixar, que é uma empresa que, como eu disse antes, atrai pessoas apenas pela reputação da qual ela desfruta de ser uma empresa extremamente criativa. Ou ainda a Netflix, que mesmo tendo uma reputação de ser um ambiente duro, onde as pessoas são cobradas por talento extremo, elas querem fazer parte desse tipo de cultura porque elas sabem que estarão cercadas de pessoas de muito talento. E a última pergunta é como é que você vai garantir que as questões chaves trazidas à tona em termos de conflitos, sejam tratadas de maneira produtiva e efetiva para gerar o tipo de inovação que você precisa. Conflito sem tratamento adequado pode transformar a empresa num caos, mas a gente também já viu que não dá para querer gerar uma empresa que inove exponencialmente baseado num clima de estabilidade total. O conflito é parte do processo criativo, do processo inovador, e a gente tem que saber que mecanismos a gente vai utilizar para tratar desses conflitos no momento em que eles surgirem. E como já dissemos, é desejável que eles surjam. Espero que você tenha gostado, espero que o Extreme Teams seja útil para você. É um desafio tremendo a gente conseguir reduzir um livro com essa densidade num vídeo de poucos minutos. Então, eu adoraria receber teu feedback. Conta pra gente, bota aí nos comentários aquilo que você achou, o que foi legal, o que não foi legal, e vai nos dizendo aquilo que gera valor para você ou aquilo que não está tão legal, porque assim a gente consegue buscar melhorar de maneira contínua o valor que a gente entrega para você. Obrigado e até a próxima.